E então, quando alguém se enche de si, fica vazio de Deus. Quando alguém se ocupa demais em aparecer, em limpar, em enfeitar, em fazer muitas festas para chamar a atenção, para encher a congregação, apenas encher. Porque quando você chega no dia de culto, o culto normal, você vê todos os bancos vazios. Porque estamos como Marta, ocupadas demais com os afazeres, distraídas, enquanto o Senhor procura as Maria. As Marias que o adorem, as Marias que se ajoelhem, as Marias que jejuam, as Marias que se humilham diante da sua presença. Aleluia, Deus. O Senhor procura uma igreja cheia da sua presença e vazia de si mesmo. O Senhor procura as Marias que estão de joelhos na madrugada, intercedendo, buscando, apresentando as nossas crianças que são estrupadas, que são molestadas, que são maltratadas. Aleluia, enquanto as Martas estão distraídas. Elas sabem do que estão acontecendo. Mas a distração é tão grande em fazer bonito. Não, eu tenho que estar à frente dessa obra. Porque se eu não estiver, não vai sair do jeito que eu quero. Eu tenho que estar louvando bem, porque eu sei louvar melhor. Eu tenho que estar pregando bem, porque eu sei pregar melhor. Aleluia, eu tenho que estar fazendo, apresentando. Eu quero um vestido assim, eu quero uma blusa que combine assim. A farda está errada, não tem que ser desse jeito. Tem que ser do meu jeito, enquanto Deus só quer ser adorado, enquanto Deus só quer ser buscado, enquanto Deus está esperando a intimidade, enquanto Deus está esperando o relacionamento. As pessoas estão buscando e se importando demais com os afazeres. Gente, não é proibido fazer. A Marta, ela não odiava o Senhor, só que ela estava tão ocupada com a obra que ela se sentiu assim até, aleluia, Deus, esquecida. A ponto que ela chegou, olha só, vou ler aqui para vocês. Em João 10, capítulo 38 em diante, que diz assim: E aconteceu que indo ele e o discípulo, como sempre, né? De caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta mulher uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será retirada, que é a adoração. Aleluia a Deus, glórias a Deus. Aí eu digo para vocês, eu comparo essa história da Maria e da Marta com as 10 virgens. Por que eu comparo isso? Por que o Espírito Santo me fez acordar nessa madrugada e me deu esta mensagem? Ele falou comigo. E através de mim, ele falou: fala para as outras pessoas. Porque quando a palavra do Senhor vem, primeiro ela corta aqui, para depois ela cortar aí. Aleluia a Deus, glórias a Deus. Estamos vivendo o início das dores. Vocês já repararam como é que está o mundo? Vocês já repararam que muitas coisas que estão acontecendo já é o sinal? Que muitas coisas que estão acontecendo está na Bíblia? E muitas pessoas, sabem como é que está vivendo? Agarradas. Agarradas à minha casa, a meu carro, a meu trabalho, meu casamento, meu salário, não, meu marido, minha esposa, aos jantares, às saídas. Final de ano está chegando, eu estou vendo tanto cristão distraído, meu pai, como Marta, programando viagem para descansar. Olha, para descansar do quê? Já imaginou se Jesus também resolve descansar? E quando os joelhos se dobrarem, ele fala assim: não, hoje eu estou descansando. Hoje eu não vou ouvir a oração de ninguém. Tu já imaginou, gente, em nome de Jesus, o caos que seria? Não, todos os dias tem assassinato, não tem? Todo dia o homem não mata a mulher. Às vezes a mulher também mata o homem. Uma criança é estrupada. Você vê, você vai fazer as contas. Aqui no Brasil, de 6 em 6 minutos, uma criança é estrupada. De 30 em 30 minutos, uma mulher é assassinada. Aleluia, Deus, glórias a Deus. E a igreja está onde? Está dormindo
distraída. E o que você está querendo falar com isso, mulher? Que nós não estamos fazendo o papel de Maria. Maria, ela adorava, mas não quer dizer que Maria ficava ali adorando, só adorando, porque quem adora vai. Quem adora vai falar, quem adora vai fazer, quem adora vai buscar, quem adora chora, quem adora sente a dor do próximo, quem adora sente misericórdia, quem adora sente a compaixão, aleluia a Deus, glórias a Deus. Quem adora, o adorador, sente tudo aquilo que o Espírito Santo passa para nós. O sentimento do Espírito Santo é amor, é longanimidade, é paz, é alegria, é gozo. Aleluia, Deus, é comunhão com as pessoas. E hoje em dia, qual o testemunho que eu e você, como cristão, estamos dando para o pessoal aí fora? A gente coloca uma Bíblia na bolsa, a gente coloca uma roupa lindíssima no dia de culto e vamos ao culto, não é isso? Vamos adorar. Mas quando sai de lá de dentro, a palavra que foi dita, se ela foi de exortação, de disciplina, será que ficou dentro da gente? Ou a gente já sai falando, tu viu a mulher do pastor como é que estava? Menina, e o filho, o que é aquilo? Tu viu a calça daquele homem e aquele decote daquela mulher? Gente, não fomos chamados para olhar as vestes de ninguém. Olha a distração. Isso é distração. Porque se você vai à congregação para ouvir a palavra do Senhor, é para que aquela palavra venha fazer semeadura dentro de você, para que você viva e para que você semeie aquela palavra. Porque somos semente. A partir do momento que a palavra é lançada dentro de nós, nós temos que lançar em outras terras. Existe muita terra seca aí fora. Você passa em bar, você vê pessoas bebendo, você vê mulheres bebendo, e você nem imagina que ali tem pessoas que estão afastadas do Senhor. Você nem imagina que ali tem mulheres que vendem o seu corpo. Oh, aleluia. Aleluia, meu Deus. Mas você não sabe como está aquele coração. Você não sabe como está aquela alma. Sabe, aquela alma precisa de amor. Aquela alma precisa de afeto. Aquela alma está precisando de uma Maria para chegar ali e chamar e conversar e falar, olha, Jesus te ama tanto. Mas ele te ama tanto que ele deu a própria vida na cruz. Derramou sangue por você. E ele não te quer nessa vida. Ele não te quer na bebedeira, ele não te quer no vício da droga, ele não te quer na prostituição. Porque Jesus, ele não morreu de graça. Foi um preço que eu e você não suportaríamos pagar. Aleluia! Antigamente tinha um sacrifício na época de Deus. Eram os animais. Mas Deus, ele já tinha um plano. Ele já tinha um plano de um único sacerdote vir para não ter que sacrificar mais os animais. Era esse o plano. Esse é o plano do Senhor até hoje. Do início ao fim do seu evangelho, das suas palavras, esse plano não morreu porque ele veio. Andou no meio das pessoas. Ele veio para a luz. Muitos preferem as trevas. Ele veio como verdade, mas muitos estão preferindo a mentira. Ele veio, aleluia, Deus, para chamar pecadores ao arrependimento, para curar os doentes, para libertar os encarcerados. Aleluia, Deus, para tirar das trevas aqueles que estão lá na abominação, presos nas mãos de Satanás. Olha, um dia desse eu estava passando na passarela e vi um menino, ele é afeminado. E aquilo ali, o Espírito Santo falou assim para mim, para! E eu parei. E quando ele veio de lá, ele veio com alegria, ele falou assim, ô minha irmã, como eu te amo, como eu amo você, eu acho você uma mulher assim tão diferente. E a gente se abraçou, e eu pedi a mão dele, eu falei, posso orar por você? E eu orei. Isso, 3 dias antes, já tinha visto ele lá na praça. Sabe o que foi que ele falou para mim? Eu falei bem assim, por que você não quer conhecer ao Senhor Jesus? Ele olhou para mim e falou bem assim, minha irmã, você não imagina a guerra que é entre as trevas e a luz, entre o bem e o mal. E ele é filho de uma serva do Senhor, a quem eu amo muito. Aleluia! E quando ele me disse aquilo, o meu coração se entristeceu e meus olhos se encheram de lágrimas. Porque ele, como uma pessoa que não serve, entende mais das coisas do que muitas pessoas que diz Senhor, Senhor, e está tão distante, tão distraído com as coisas, que não está percebendo que estamos em guerra espiritual. E essa guerra não é nossa. Essa luta não é nossa. Nesta peleja não teremos que pelejar. Nós só temos que adorar. Porque quando a gente adora, o Senhor se levanta. O Senhor luta. O Senhor cessa a guerra. O Senhor vence as batalhas por nós.
pelejar. Esta peleja é do Senhor. Ele só quer ser adorado. Tudo que ele pede para a gente é adorar e obedecer. Porque um filho que não obedece ao seu pai, qual a herança que ele vai ter deste pai? Um filho, aleluia, Deus, glória a Deus, que é rebelde. Como é que um pai vai tratar um filho rebelde? Quando tiver na hora, fala, meu irmão. Porque hoje em dia, que tudo que a gente está precisando é ter uma verdadeira comunhão com o Senhor. É ser a igreja de Maria que adora, mas não ser distraída. Que a gente possa fazer para o dono da obra, mas que a gente venha se encher do dono da obra. Que a gente não venha ficar distraído com as coisas do mundo. Que a gente não faça aliança com o mundo. Que a gente não venha se misturar com o mundo, porque Deus tirou o mundo de dentro da gente. A partir do momento que estávamos lá, aleluia, no pecado, no lamaçal, no lodo, eu era um lixo. Eu era um lixo, meu pai me deu um banho de misericórdia. Hoje em dia você acha que eu me sinto alguma coisa? Não. Eu não sou nada sem o meu Deus. Eu não sei viver sem o meu pai. Eu não sei mais tomar nenhuma decisão. E quando eu tomo uma decisão, que eu consulto a Deus, mas a minha ansiedade deixa eu passar dos limites, ou não ouvir a voz dele, fingir que não ouvi, eu pago um preço incrível. Ah, que preço é esse? Se o preço já foi pago na cruz, o preço foi pago na cruz. Mas quando a gente desobedece, quando a gente erra, quando a gente escuta a voz do Espírito Santo e a gente não obedece, pagamos um preço. Porque o morto não tem como pagar preço. Não tem esse negócio de falar, ah, você vai me pagar depois que eu morrer. Está repreendido em nome de Jesus. Todos nós pagamos os nossos erros, as nossas falhas, nossos pecados é vivo. Porque onde é que você já viu morto pagar alguma coisa? Então a mensagem dessa noite, que o Espírito Santo passou para mim, é simplesmente para que a gente não venha ficar distraídos. Para que a gente venha se ocupar com as coisas do Senhor. Aonde você não pode ir, você pode orar. Você ora com seu coração aberto. Rasga teu coração, não rasga tuas vestes para o Senhor. E o Senhor, Ele vai olhar. Porque primeiro Ele olha para sondar o meu e o teu coração. Para depois Ele ouvir. E o dono da oração, quando Ele diz sim para uma oração justa, pode ter certeza que Ele se levanta para guerrear ao nosso favor. Não só o nosso favor, mas o favor do mundo inteiro de oração. O Brasil está precisando de intercessores. As crianças, os enfermos, os órfãos, aleluia, Deus, glória a Deus, os mendigos, os drogados, as prostitutas, os afeminados, as mulheres que se diz que agora que é homem sendo mulher. Isso é um espírito de engano, meus irmãos. Não condene. Não condene porque você não sabe a prisão que aquela alma está. Muitas das vezes fala, ah, não é não, mas está ali porque quer. Não é não, eu digo a você, porque eu tenho um grande testemunho. Eu sei de onde o meu Deus me tirou. E eu não tinha força nenhuma. Teve que ter joelhos dobrados por mim. Para que Deus olhasse, visse e ouvisse e viesse ao meu encontro. Não quer dizer que a mão dele está encolhida para que não possa salvar. Porque o nosso Deus, ele não mudou, continua sendo o mesmo Deus. Aleluia a Deus, glórias a Deus. Mas cabe a mim e cabe a você se posicionar como Maria. E que a gente venha ter um pouco de Marta, porque todos nós precisamos também nos cuidar e cuidar da obra do Senhor. Mas que a gente venha adorá-lo, a buscá-lo, aleluia, a aclamá-lo. Olha, enquanto ele está perto. Porque ele fala bem assim em 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, e quem é o povo de Deus? Eu e você. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, oh glória, aleluia, meu Deus, devemos nos humilhar, porque a gente se humilha para Deus. Tem muita gente se humilhando para um trabalho, tem muita gente se humilhando para o patrão, para a patroa. Tem muita gente se humilhando por um amor, mendigando o amor do ser humano, enquanto nós devemos buscar o amor do Senhor, buscar a atenção de Deus, aleluia, Deus, enquanto a gente pode achar, o tempo é agora, vai haver um tempo que não vai haver mais tempo, que a obra do Senhor seja avivada em nós, que a gente venha clamar e pedir a Ele, aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, a tua obra, em nome de Jesus Cristo.
Que a gente não venha ficar como as virgens loucas. Porque quem busca tem azeite na botija. Quem busca tem as lamparinas acesas. Mas quem muitas das vezes se distrai, vai ouvir aquela voz quando o noivo chegar. Que o Espírito Santo ele vai gritar. Aí vem o noivo, porque o Espírito Santo ele está batendo as portas. E está dizendo aí vem o noivo, não se distraia. Não durma, não tosqueneje, não cochile. Para que você não fique de fora. E muitos vão querer comprar. E comprar o que significa comprar azeite? É aquelas profetadas. Onde as pessoas estão indo alimentar o seu ego, a sua vontade e a sua carne. Porque já estão tendo a comichão no ouvido de querer ir para os lugares aonde lhe apraz, aonde a sua vontade será feita, aleluia Deus, na palavra do homem. É isso que muitos estão buscando. Ninguém está mais indo buscar se corrigir, se converter, se libertar, pedir ao Senhor, me liberta, porque eu ainda estou presa a alguma coisa do passado, eu ainda não liberei aquele perdão, eu ainda não fiz as pazes com aquela irmã, eu estou de mal com fulano, eu estou de mal com ciclano, me ajuda, meu Deus, porque se por acaso o Senhor tocar a trombeta para mim, para onde irá a minha alma? Para onde vai a tua alma se você tiver com rixa com alguém? Para onde vai a tua alma se você estiver guardando uma falta de perdão dentro do coração? Para onde vai a tua alma se você está com inveja, se você está com ciúme, se você está contendendo? Para onde vai a tua alma? Hoje é noite de perdão. Hoje é noite de intimidade com Deus. Hoje é noite de mantermos as nossas lamparinas acesas. Hoje é noite das nossas botijas se encherem da presença de Deus. E a gente não andar distraído, em nome de Jesus. E a gente não se distrair com as coisas do mundo. Eu sei que muitas coisas estão acontecendo. Eu choro quando eu vejo. Eu grito, a minha alma geme, só eu e Deus sabe da intimidade que eu tenho com o Senhor. Muitas das vezes eu esqueço de mim para pedir pelas pessoas, porque eu vejo como elas sofrem. Gente, eu vejo um mar de gente perdido. Eu vejo tanta gente carente do amor de Cristo, da palavra do Senhor. Mas também vejo aquelas que conhecem, mas não quer vir coração endurecido, cerviz dura, porque não quer renunciar um copinho de cerveja, não quer renunciar um namorico, não quer renunciar um tecozinho na droga, uma fumadinha na maconha. Sabe, não quer renunciar. E diz assim, ainda tem a coragem de dizer, mas você não precisa vir falar de Deus para mim não, porque eu amo. Ama. Quem ama renuncia. Quem ama renuncia a si mesmo e pega a cruz e segue a ele. Essa é a ordem. Porque se a gente não renunciar e de qualquer jeito, como é que fica? Tu acha que tu de qualquer jeito, Deus vai te aceitar? Ele te aceita, mas tu tem que deixar ele fazer a mudança em tu. Porque se você não querer mudar, não tem como, meu filho, não tem como, minha filha. Oh, aleluia, Deus. É noite de concerto. Eu não vim aqui falar isso, não. Mas é o Espírito Santo quem conduz. A obra é dele. Eu não faço para o homem, eu faço para Deus. Eu já tentei ser de outras maneiras. Às vezes eu falo, Senhor, por que o Senhor me usa desse jeito, meu Pai? Porque primeiro eu tenho que me corrigir para corrigir os outros. Ele fala, é assim mesmo. Corrija-se. E na tua correção eu vou te usar para você corrigir outras pessoas. Porque é tempo de correção. É tempo de tomarmos vergonha na cara. Aleluia, Deus. E andarmos direito no caminho do Senhor. É tempo da gente nos analisar e não analisar os outros. É tempo da gente abrir a Bíblia e ver que aqui tem um espelho que reflete a minha imagem e a tua imagem. Porque se a gente querer ser imagem de Cristo, nós temos que fazer como Cristo nos ordena. Você já viu alguma vez Cristo falando mal de alguém? Cristo era tão diferente, tão manso, que na mesa dele tinha um traidor. E nem por isso ele rejeitou aquele traidor. Nem por isso ele juntou uma panela para tirar aquele traidor dali. Nem por isso ele mandou matar espiritualmente. Nem por isso ele desprezou. Nem por isso ele odiou. Hoje eu vi uma senhora, aleluia Deus, em uma pregação. E eu saí dali muito triste. No começo, quando o Espírito Santo estava usando ela, estava bom demais. Mas de repente ela foi para a carne e ela começou a falar bem assim, olha... Aqui nessa congregação tem gente que vai descer ao leito, porque
mexeu com fulana, mexeu com ciclana, e Deus é justo. Deus, ele é, sabe, começou a usar Deus como uma bazuca, para matar a pessoa. E eu lembrei logo da passagem de Judas. Jesus Cristo teve Judas ali do lado, ele não matou. Ao contrário, todo mundo comeu o pão seco para depois tomar do vinho. Judas, ele molhou o pão para que ele não tivesse nem o trabalho de mastigar. O que é que ele quer dizer com isso? Oportunidade. Se alguém te machucar, o que é que Jesus diz? Se alguém te machucar 15 vezes no dia para tu bater na cara da pessoa 15 vezes, não. É para perdoar 15 vezes num dia. E tem mais. Pedro perguntou para ele, mas Senhor, como é que é se perdoar 70 vezes 7? Faz as contas quanto é 70 vezes 7. Dá 500 e tanto. Se alguém te machucar durante o dia 510, 520, 570 vezes, tem que perdoar. Porque se você não perdoa, Deus não pode perdoar você. Como é que você quer ser perdoado? Como é que você vai abrir a boca para dizer que Deus vai colocar alguém no leito? Que Deus é esse? Se ele tira do leito, se ele está chamando as almas, se ele enviou o filho dele para curar os doentes. Será que Deus, aleluia, é essa bazuca? Não, ele é justo. Mas ele é justo quando nós somos justos. Porque não adianta eu pedir a justiça de Deus para você se eu estou agindo com injustiça contra a pessoa. Porque a justiça de Deus é o juízo. E o juízo de Deus é para mim e para você. Então, temos que ter cuidado com o que a gente pede em oração, com o que a gente sai pregando por aí. Aleluia, Deus, e falando. Porque Deus, ele é justo, mas nós somos injustos. A ele pertence a vingança e não a nós. Porque nós somos imundos. A gente, quando quer fazer justiça com alguém, a gente quer matar. A gente pega a palavra do Senhor para matar. E a palavra do Senhor não é para matar, é para dar vida. Lembra de onde ele te tirou. Como é que você quer usar uma coisa limpa para matar alguém se ele quer tirar aquela pessoa do mesmo cativeiro que você estava? Aleluia! É noite de conserto, é noite de vigilância, é noite de adoração, não é noite de distração. Aleluia! Vai pegando a palavra, meu filho e minha filha, não fiquem com raiva de mim, porque o Espírito Santo está mandando falar. Se ele manda falar é porque tem gente que está precisando ouvir. Eu também estou precisando ouvir, porque a palavra do Senhor, antes de ir para lá, ela vem para cá. O conserto não é só para você, é para mim também, porque eu não te conheço. Eu estou de um lado, você está de outro. Você também não me conhece, mas Deus te conhece, Deus me conhece. Deus sonda o teu coração, o meu. Deus esquadrinha teu pensamento e o meu. E que essa palavra venha arder em teu coração. Que essa palavra venha te incomodar. E se você não perdoou, perdoe. Se você diz que odeia, comece a amar. Porque o ódio, ele é tipo uma doença, ele nos corrói. Eu já fui prisioneira do ódio. E olha, enquanto eu deixei o ódio me aprisionar, eu não fui feliz. Eu não conheci Deus. Eu só conhecia de nome. Mas a partir do momento que eu renunciei o ódio, que eu abri mão de tantos sentimentos ruins que estavam me consumindo, eu vi o Espírito Santo fazer morada em mim. E até hoje, nas minhas orações, eu peço: Espírito Santo de Deus, vem me curar, vem me libertar, vem me ensinar, vem me converter, porque eu necessito de Ti, em nome de Jesus. E que essa palavra de conserto entre no teu coração e que você comece a ter intimidade com Deus. Faça como Maria. Mesmo que você faça a obra, mas primeiro vá buscar o dono da obra, para depois, aleluia, você fazer a obra. Que não adianta você querer fazer a obra sem ele. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a graça de Deus, que excede todo entendimento, esteja com você, com a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aleluia, Jesus. Eita glória, chegar suei, minha irmã.